Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa sobre política internacional. O tema dessa conversa não poderia ser outro que não fosse o Oriente Médio. Desde outubro do ano passado, quando o Hamas cometeu um atentado terrorista dentro do território israelense, as tensões foram escalando. Israel iniciou uma invasão na faixa de Gaza, que acabou trazendo grupos próximos ao Irã para dentro do conflito, o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, milícias no Iraque, milícias na Síria, cada um no seu território, tentando, de certa forma, atingir Israel. Mas desde o início do mês, esse conflito ganhou um episódio que agravou demais a situação no Oriente Médio. No dia 1º de abril, o exército israelense, as forças israelenses, realizaram um ataque a um anexo ao consulado do Irã em Damasco, na capital da Síria, e no sábado passado o Irã fez um ataque pela primeira vez na sua história ao território israelense, um ataque, o maior ataque de drones da história, que veio acompanhado de mísseis. E para conversar sobre esse gravíssimo momento, nós temos aqui conosco Isaac Bente, que é presidente do Centro Israelita do Pará. Isaac, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Uma satisfação pessoal, mais uma vez, estar com você no seu programa, muito assistido, muito elogiado, embora, como já disse da outra vez, a satisfação não seja maior por conta das circunstâncias. Preferia eu estar aqui a falar de projetos do Centro Israelita, da nossa comunidade, que é uma comunidade que já habita no estado do Pará e, sobretudo, em Belém há mais de 200 anos, mas, infelizmente, as circunstâncias nos impelem a tratar do assunto que você bem registrou hoje ser inevitável, que é a situação no Oriente Médio. Isaac, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação. Você esteve em Israel na semana passada, né? Conta pra gente como é que está o clima no país, se você sentiu que... Como é que essa guerra de fato está afetando ali o dia a dia das pessoas? O que eu constatei, em primeiro lugar, foi uma consequência grave para a economia de Israel, que é uma economia que vinha tendo desempenho pujante, muito forte na sua evolução, no seu desenvolvimento, e subitamente, em função desses aspectos militares, sofreu vários impactos. Então, eu constatei que há uma redução drástica no fluxo de turistas. Eu estava em Jerusalém no domingo da Páscoa dos Cristãos, um dia em que o meu guia, que é um paraense, o Davi Salgado, que já mora lá há muitos anos e é um guia de turismo formado, que atende tanto a turistas judeus como cristãos, sobretudo do Brasil, mas não exclusivamente. E ele me disse que em outras épocas, em outros anos, aquilo estaria lotado, cheio. Eu vi a procissão de todos os dignitários da igreja, tanto da igreja católica como da armênia, da ortodoxa. Uma bela procissão, um belo desfile ali, uma homenagem, né, uma lembrança do domingo de Páscoa, mas praticamente ninguém a assistir, só os que acompanhavam propriamente o percurso, né, muito pouca gente. Então, também lá no Côtelo, que é conhecido como Muro das Lamentações, muito pouca gente, de modo geral na Cidade Velha vazia, e eu constatei isso também em outros locais de Israel. Não senti na população grande abalo visível. É um povo muito resiliente, né, que sabe resistir bem a esses percalços, mas a economia inevitavelmente sofre e vem sofrendo por vários fatores, dentre eles o abalo que qualquer situação de insegurança gera na economia. O investidor gosta de segurança e Israel, neste momento, não pode dar segurança, previsibilidade do que vai acontecer no futuro sequer próximo, que dirá mais distante. Existe um problema grave que o exército de Israel é um exército realmente de defesa, feito de cidadãos, de pessoas, de habitantes comuns. Então, sai o açougueiro do seu açougue e vai lutar, sai o contador do seu escritório de contabilidade e vai lutar. Todas essas pessoas jovens, sobretudo as empresas de tech, as empresas de tech de Israel, de tecnologia, que estão entre as melhores do mundo, são formadas basicamente por jovens. Então, eles estão todos no exército lutando. Essa é uma segunda perda forte, né, para a economia de Israel, uma vez que essa mão de obra toda fica durante muito tempo sem produzir. E o terceiro impacto óbvio é o gasto, né? O gasto com as despesas militares diretas, propriamente ditas, que crescem exponencialmente.
E estávamos conversando há pouco como um ataque iraniano de curta duração teve um custo financeiro, né, absurdo, né, chegando à casa do $1 bilhão por algumas horas de defesa. Então, são situações que vão, obviamente, afetando a economia de Israel, mas é uma economia forte, nós acreditamos que ela vai reagir, vai suplantar esses percalços, mas foi assim, basicamente o que eu verifiquei foram esses aspectos. Isaac, você falou do Irã. Na sua avaliação, quão preocupante é essa escalada do Irã com Israel? Existe um aspecto que eu diria que não é positivo, mas pelo menos ele torna as coisas mais claras. Há anos o Irã atua no Oriente Médio com pretensões hegemônicas para expandir a sua revolução islâmica. E há anos o seu alvo predileto é Israel, por várias razões, inclusive de propaganda. É o único país judeu da região, é cercado de vários países predominantemente islâmicos. Então, a pretexto de defender o islamismo, salvar o Al-Aqsa, ou coisa que o vale, esses slogans, né, que se colocam hoje em dia, e absolutamente o Al-Aqsa não está ameaçado. Aliás, a maioria das pessoas que diz salva o Al-Aqsa coloca a foto do Dome of the Rock, que é a cúpula dourada, que não é o Al-Aqsa, não é uma mesquita e não tem nada a ver com o que eles pretendem dizer. Mas o Irã, também por propaganda e por razões estratégicas, ele usa Israel como um argumento para tentar impor a sua hegemonia. E vem tendo êxito, precisamos reconhecer isso, né? O Irã hoje domina na região o Líbano, o Iraque, a Síria, tem influência forte no Iêmen, que já é lá no sul da Península Arábica, já é mais distante, né? Então você vê que ele vem se expandindo os seus tentáculos ali e a sua pretensão de hegemonia na região, ela é uma ameaça séria e grave. Nesse sentido, me preocupa bastante. Israel há anos luta chama-se guerra por procuração, né, em que Israel atua pessoalmente e o Irã por procuração. Hezbollah, Hamas e outros grupos. E esse foi o primeiro momento em que ambos se defrontaram, né? Quer dizer, Israel se defendendo, o Irã atacando. Até para registrar, não houve, a informação que você passou não é inexata. Há, digamos, uma compreensão, pelo menos na imprensa internacional, de que Israel foi responsável pelo ataque e você colocou muito bem, o anexo do consulado do Irã em Damasco. Mas Israel não assumiu a responsabilidade e não houve efetiva demonstração dessa responsabilidade. Desta forma, quando o Irã ataca Israel, é a primeira vez realmente, como você bem colocou, que ambos os países se defrontam pessoalmente. Da última vez que a gente conversou aqui, Isaac, era numa iminência, se não estou enganado, era numa iminência da entrada, na invasão do exército israelense na faixa de Gaza. E naquela época a gente conversava como aquela... era uma saída que ela poderia ser muito complexa, mas que Israel tinha que fazer alguma coisa. Então essa é uma conversa que aí alguns meses se passaram e Israel passou a sofrer uma pressão internacional muito grande. Já sofria pela ideia de entrar na faixa de Gaza. E agora aliados também começaram a pressionar Israel pela forma como tem lidado com a faixa de Gaza. O que você acha que mudou de lá para cá? E como é que você enxerga que Israel pode continuar lidando com um conflito que o governo comprou, ao mesmo tempo em que sofre pressões internacionais para tentar cessar fogo? Há um consenso na sociedade israelense, e eu falo à distância, uma vez que eu sou brasileiro, não faço parte da sociedade israelense, mas é uma das coisas que a gente pode aferir, da necessidade imperiosa de manter a operação de Gaza até que o Hamas seja desmantelado, que ele cesse de existir como uma ameaça não só a Israel, mas a toda a região, inclusive a própria população palestina. Não há possibilidade alguma de um processo de paz com dois estados se o Hamas permanecer com alguma expressão de poder na região. Eles trabalham contra, eles atuam contra, e se Israel não eliminar o Hamas sairia, por conseguinte, fortalecido, e sendo fortalecido, daria uma mensagem de que vale a pena lutar com armas, vale a pena matar, vale a pena morrer pelo sacrifício que eles consideram um sacrifício justificado pela causa, pela ampliação dos domínios islâmicos, e vamos deixar claro que o objetivo do Hamas não é a criação de um Estado palestino, é a criação de um califado, em que todos professariam a religião islâmica, a menos que eles se submetessem sob a condição de dhimis, que são as minorias mantidas sob proteção da autoridade islâmica, mas com limitações, com subserviência, sem direitos integrais, com pagamento de impostos diferenciados. Esse é o status que
a Revolução Islâmica quer para todos os não muçulmanos. E aqui não estou fazendo uma crítica à religião islâmica, estou falando de uma facção, de um aspecto, né, político, religioso, que se disseminou a partir da Irmandade Muçulmana, que nasceu no Egito e ameaça hoje toda a região por ter ampliado sua ideologia em vários países. Então, Israel, a meu ver, e é o entendimento da maioria da população israelense, precisa eliminar o Hamas para o seu próprio bem e para o bem da região e da própria humanidade, porque Israel é o primeiro alvo. Mas não nos iludamos que a aspiração dessa Irmandade Muçulmana é estender o seu domínio pelo mundo afora. É uma teoria de dominação mundial. Vamos alguns achar que isso seria mera conjectura, porém não se deve desprezar, né, a capacidade de expansão desse tipo de ideologia. Haja visto o que aconteceu, né, já ao alvorecer, né, do islamismo, em que eles saíram dominando grande parte do mundo conhecido à época. Né, as pessoas pensam que todos os países do norte da África eram árabes. Nenhum era árabe. Os árabes estão na Península Arábica e de lá saíram dominando num movimento expansionista, imperialista, e se impuseram culturalmente a todas essas sociedades, né? Então eu vejo como necessária a atuação de Israel. Não creio que ela possa se concluir sem que o Hamas esteja eliminado como ameaça militar, como ameaça política. O Hamas não pode mais governar Gaza. Se ele tiver o mínimo de condição de governar Gaza, há um risco para a região toda e há um enterro definitivo de qualquer processo de paz. Então, para todos os que professam uma solução pacífica para a questão palestina e israelense, com a criação de 2 estados, em que convivam esses estados. De início, não tenho a ilusão de que como amigos, mas pelo menos como vizinhos que se respeitam. Aí teremos condições de estabelecer uma convivência. Com o Hamas, da forma como ele se encontra incrustado na faixa de Gaza, isso é impossível. Você falou agora que a única solução pacífica para um convívio duradouro entre os dois lados, mesmo que não se entendendo, mas se respeitando, é eliminar o Hamas dessa equação. Mas já tem uns meses que esse conflito está acontecendo, e você me corrige se eu estiver enganado. Não parece que esse objetivo está próximo de acontecer, de fato eliminar o Hamas. E aí vem a pressão internacional, porque são muitos vídeos de gente morrendo na faixa de Gaza, de muitos palestinos, muita gente sofrendo. Existe uma possibilidade de conseguir acabar com o Hamas ainda neste conflito, lidando com essa pressão internacional, porque o que aliados, inclusive Estados Unidos, pedem é o cessar-fogo. Só que nessa visão do jeito que como você interpreta, um cessar-fogo beneficiaria apenas o Hamas. Como é lidar com esses problemas no momento? Quando o Hamas atacou Israel, ele sabia que estava atacando um inimigo mais forte militarmente, mas ele tem armas que ele sabe usar com habilidade. Além da existência de túneis que eram muitos deles desconhecidos dos serviços de inteligência ocidentais, inclusive dos israelenses. São centenas de quilômetros de túneis, né? Mais do que todas as linhas de metrô de qualquer capital desenvolvida do Ocidente. Eles aplicaram todo o dinheiro que receberam, e foi muito dinheiro, basicamente na criação dessa infraestrutura terrorista. Não tem nenhuma finalidade civil. Eles não permitem sequer que a população se abrigue desses túneis em momentos de ataque. Somente os combatentes do Hamas. Então, foi destinar integralmente recursos recebidos para fins de terrorismo. Quando o Hamas atacou Israel, ele sabia que estava lidando com o inimigo mais poderoso e passou a utilizar as armas que dispõe, com muita habilidade. Uma delas é a opinião pública ocidental, que ela é basicamente desconhecedora de qualquer profundidade na temática israelense-palestina, mas não só ela, no que se diz respeito à atuação e à influência do Irã na região, a pretensão de hegemonia da Irmandade Muçulmana e de suas várias derivantes na região. Então, Israel passou a lidar com um inimigo que usa a propaganda, e essa é uma propaganda que tem raízes na Guerra Fria. Quem criou as bases dessa propaganda, muito bem concebida, foram os soviéticos, e fortemente baseada no anti-americanismo. Instituíram um anti-americanismo vinculado a Israel. Israel é o parceiro dos Estados Unidos na região. Todo mundo que é contra os Estados Unidos
worldwide, no mundo inteiro, vamos ser contra Israel. Israel é o vilão, é o forte, é o poderoso, é o que ataca, é o que oprime. Então, esse discurso, né, pré-fabricado vem da época soviética e foi se adaptando conforme as circunstâncias. O antissemitismo é um fenômeno cultural que ele é plástico. Se o inimigo, se o mal visto do momento é o comunista, os judeus são comunistas. E aí vamos citar todos os judeus que foram, desde Karl Marx, que nasceu judeu, nunca professou religião judaica, mas por alguns considerado como judeu. E aí vai Trotsky, vários nomes da Revolução Russa que foram depois expurgados pelo Stalin, mas que eram judeus. Então, o inimigo é o comunismo. Está vendo? Os judeus são comunistas, eles estão querendo dominar o mundo, implantar o comunismo no mundo. Agora, o mal visto é o capitalismo. Os judeus capitalistas dominam o mundo, têm o dinheiro, comandam todos os bancos, todo o ouro, todos os fluxos de riqueza. Então, é um fenômeno cultural plástico. Infelizmente, Israel foi envolvido nessa propaganda internacional com noções que são hoje mal vistas. Oprimido versus opressor, Israel é o opressor. Branco versus pessoas de cor, Israel é o branco. Embora quem vai a Israel veja que a população branca é hoje minoria. Se vamos falar de cor de pele, o que, obviamente, para mim e para você não tem nenhuma relevância, mas dentro desta dicotomia aí que se coloca, passa a ter, né, para fins de propaganda. Então, sempre se coloca Israel nessa figura imaginária de que é algo que representa os judeus, e os judeus têm essas características que, a cada momento, são eleitas como preferenciais para vilipendiá-los. Existem outros fatores que têm que ser levados em consideração. A postura dos Estados Unidos, desde o início, ela foi firme. Entretanto, o Biden passou a enfrentar problemas eleitorais nos Estados Unidos, que ele talvez tenha superestimado. Ele está muito preocupado com Michigan e com alguns estados ali do centro-norte dos Estados Unidos, para não perder apoio. Está preocupado com jovens, que são uma grande fonte de apoio do Partido Democrata, que é o partido dele. Então, ele passou a ter uma postura meio dúbia. Apoia, mas também puxa. Apoia, mas tira o apoio em alguns momentos. Então, esse é um fator que tem que ser levado em conta. Ano de eleição nos Estados Unidos, isso é muito relevante. E o terceiro é que Israel, não sei por que razão, ou talvez por razões que algum cientista político possa explicar, ele sempre dele é demandado um estándar superior a qualquer outro país que se defende. E eu insisto na expressão defesa, porque já está se defendendo. O fato de estar atacando o Gaza não quer dizer que ele tenha optado por atacar uma população indefesa. Ele está tentando defenestrar um ente maligno que se colocou dentro de Gaza, embaixo dos habitantes civis, se escondendo debaixo deles, usando-os como escudos. Então já está se defendendo, porque um país que foi atacado da forma como Israel foi, e quem conhece Israel sabe que em uma hora se chega de onde foi o ataque a Tel Aviv, ou a Jerusalém, a capital, de carro. Não estou falando de avião. Eles estavam naquelas picapes que em uma hora estariam em qualquer das duas cidades. Imagina uma força dessa de 2.000 homens entrando em Tel Aviv e dizimando uma população. Então, Israel sofreu uma ameaça existencial naquele momento, séria, e isso vai levar tempo para se desfazer. Então, continua Israel se defendendo e só pode parar de se defender quando eliminar a ameaça, porque o Hamas já declarou, voltará a atacar assim que tiver chance. Por isso, ele tem que ser eliminado. Você falou agora interessante, até puxar essa expressão que você usou, que é uma ameaça existencial a Israel. E aí agora a gente tem um cenário em que a coisa vai se agravando com o Irã, embora eu particularmente não acredite que vão permitir que isso se escale de fato para um conflito direto, e eu espero muito que não chegue, porque eu acho que você sabe muito bem que esse é o conflito que não deveria acontecer dentro do Oriente Médio. São as duas forças antagônicas dentro da região, são duas forças militares muito fortes, mas é uma possibilidade. E Israel enfrenta, nesse momento, um conflito com o Hamas na faixa de Gaza, no norte, por enquanto, sem passar da fronteira, mas tem o Hezbollah no sul do Líbano, tem as milícias que, vez ou outra, realizam ataque, mas, no meu entendimento, se escalasse para um conflito direto, essas forças viriam com mais ímpeto ainda para atacar Israel. Israel tem força para se defender em vários frontes ao mesmo tempo? Precisa ter. É necessário que tenha. Mas a sua pergunta é muito pertinente. É um ponto de interrogação no que diz respeito à aptidão para se defender de todas essas ameaças que o atacam alternadamente, se isso se vier se dar
simultaneamente, né? Já no ataque agora do Irã, houve também ataque do Hezbollah. Também mais uma forma de testar o nível das defesas aéreas de Israel. E alguns especulam, eu não sou especialista em defesa militar, mas alguns, eu tenho lido especulações de que sem o apoio de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Jordânia e até, segundo alguns, a Arábia Saudita, seria mais difícil para Israel se dedicar à defesa relacionada aos mísseis, porque esses países todos colaboraram na defesa, sobretudo com drones, mas os Estados Unidos também, Inglaterra, atuaram na defesa de mísseis de cruzeiro e balísticos. Então há uma dúvida se sem essa coalizão que se formou, esse é um ponto positivo, né, desse lamentável incidente do ataque iraniano, mostrar que existe uma coalizão que identificou a ameaça iraniana não só a Israel, mas ao mundo livre, ao mundo ocidental, ao mundo que tem valores que nós prezamos pela vida, né? Então isso foi um ponto que avultou nesse embate entre Israel e Irã. É difícil de dizer, respondendo objetivamente a sua pergunta, se Israel gostaria, certamente não gostaria de enfrentar uma guerra, mesmo com o Hezbollah, ao tempo que combate com o Hamas. Talvez por isso essa troca, né, de ataques entre Israel e Hezbollah no norte, que é muito grave para Israel, porque eles vêm se intensificando os ataques e há uma população toda deslocada. O norte está inabitável. Todo mundo que morava perto da fronteira com o Líbano foi removido. Alguns habitantes de áreas próximas a Gaza já estão voltando, mas no norte essa situação não permite que os habitantes voltem. E isso hoje, é mais um ônus. Hoje, enquanto a gente conversa aqui, né, enquanto essa entrevista está sendo feita, hoje de manhã, inclusive, o Hezbollah fez um ataque numa aldeia no norte, que Israel alega que eram 14 civis feridos, o Hezbollah alega que era um alvo militar ali no norte. Mas eu já vi, de fato, algumas imagens que o norte de Israel está praticamente inabitado. Perfeito. Infelizmente, é mais um ônus, né, econômico, porque tem que manter essas pessoas em hotéis, em outro tipo de hospedagem que lhes permita sobreviver e viver com dignidade. E eles não podem voltar para produzir. Até eu estive em contato com pessoas da área de vinhos, que é uma área que me interessa, né, como diletante, não como empresário. E me disseram que estão preocupados com a safra, né, com a colheita lá. E pode chegar o momento da colheita e não ter como fazer a colheita. Que já houve uma ocasião, eles me disseram, que em função de ataques e de guerra no Líbano, a colheita se perdeu. Os frutos ficaram nas árvores e não havia como coletá-los, né? Então, essa é outra ameaça que se coloca. Isaac, indo para a parte final dessa nossa conversa, eu lembro mais uma vez daquela primeira conversa que nós tivemos, que a gente falava da diferença de governos e povos. Os povos geralmente sofrem muito mais do que os governos pelas ações que os governos tomam. Eu conversei com uma amiga que é judia e ela me disse: Gustavo, eu não concordo com muita coisa que o governo de Israel está fazendo. Aliás, eu discordo da maioria da forma como eles estão lidando com a guerra. Mas eu acho que eu sofro até mais do que o governo, porque eu tenho medo de sair de casa. Então a gente tem visto o número, crescer o antissemitismo em diversas regiões no mundo. Isso está acontecendo aqui no Pará também? Nós não tivemos, felizmente, né, nenhum sinal de elevação do antissemitismo, e isso não quer dizer que nós não tenhamos cuidado, né, em função de incidentes em outros lugares do mundo. E contamos, sobretudo, com o auxílio sempre prestimoso, né, do secretário de Segurança, o Dr. Alame, do governador Helder Barbalho, e também não podemos desconhecer o trabalho com muita competência que a Polícia Federal, né, tem feito em desbaratar ameaças, né, reais de cunho racista, antissemita em nosso país. Então, não é algo que estejamos a experimentar neste momento, porém, é algo que está no nosso radar com uma preocupação a mais, né, com uma comunidade, como eu disse no início, que há 200 anos mora e produz e trabalha no Brasil, mais especificamente em Belém, no Pará, e o nosso intuito é permanecer aqui, né? Nós somos cidadãos brasileiros. E aí, aproveitando um gancho da sua narrativa, da sua amiga judia, claro que cada opinião ela tem que ser respeitada, cada um reflete, né, e a sua maneira de ver o mundo, né, de acordo com seus próprios valores, mas eu tenho muito cuidado quando abordo situações de governos, porque não é o meu governo.
Eu não sofro, eu não tenho skin in the game. Minha pele não está lá em risco. Eu imagino que ela esteja, pelo que você me disse. More lá. Então, eu procuro não tecer muito juízo de valor sobre as escolhas das pessoas, dos povos, em relação aos seus governantes. O que nós constatamos, e aqui vem um fato que é absolutamente ilustrativo disso. As pessoas que foram massacradas e sequestradas pelo Hamas em 7 de outubro do ano passado, todas elas são de esquerda ou extrema esquerda, no espectro político, não só israelense como internacional. São kibbutz. Kibbutz é uma experiência socialista, em que a propriedade privada não existe. Então, são pessoas que legitimamente achavam que conviviam muito bem com seus vizinhos de Gaza, que tinham iniciativas de paz em comum com pessoas de Gaza, que aspiravam a uma paz e eram muito mais críticas do governo de Israel do que da autoridade palestina ou do próprio Hamas. Então, essas pessoas foram massacradas. Ninguém perguntou a elas, quando as massacravam, se elas eram de esquerda ou de direita. Simplesmente as mataram porque eram judeus, e alguns nem eram judeus, trabalhadores tailandeses, filipinos, cuja mão de obra contribui para a economia israelense, foram assassinados e sequestrados. Então, era um frenesi assassino que só se justifica em mentes perversas e fanáticas. É esse o inimigo. E Israel luta contra isso. Então, o governo de Israel, e eu não tenho afinidade, mas também, como lhe disse, me abstenho de tecer maiores considerações com o atual governo, ele reflete muitas vezes o momento. Israel teve momentos em que os governos eram de centro-esquerda, e à medida que foram falhando e sendo frustradas as tentativas de paz com os palestinos, houve um recrudescimento da questão da segurança. Bom, eles não vão querer fazer acordo conosco, eles não querem o Estado, eles querem nos eliminar. Grande parte da opinião pública israelense teme isso. E com razão, é um país muito pequeno, em poucas horas pode ser totalmente dominado. O aspecto de sobrevivência se impõe nesse momento, nas escolhas políticas, inclusive. Então, se espera que um governo com mais diálogo, com mais moderação, tenha mais êxito, mas o momento é de guerra. E não há como mudar o governo neste momento. Daí porque me parece improvável que isso venha a acontecer agora. Isaac, queria agradecer você, é sempre uma honra conversar, você é uma autoridade de fato, mas é uma autoridade intelectual também. Bondade agradecer sua. a sua presença aqui para conversar com a gente. Como você disse da primeira e agora da segunda vez, infelizmente uma situação não muito agradável em que Israel enfrenta aí uma guerra decisiva para o Estado. Agradecer a sua presença aqui no Liberal. Muito obrigado, Gustavo, e ao Grupo Liberal por essa oportunidade. E a você que nos acompanha, essa foi mais uma conversa sobre política internacional, aqui com Isaac Bente, que é o presidente do Centro Israelita do Pará, para conversar um pouco sobre a escalada das tensões no Oriente Médio. Muito obrigado e até a próxima.